E eu quero retomar hoje a nossa exposição. Só que o título que eu queria dar para essa pregação é: o que fala mais alto na sua vida hoje? Qual é o motivo pelo qual você acorda a cada manhã? Pare para refletir na sua vida, no seu coração, na sua mente e pense: qual é a sua principal motivação? O que te faz acordar talvez 7h30, 7 horas, talvez 5 horas da manhã, para você pegar o busão, sair e trabalhar? O que é? O que te faz viver hoje? É uma reflexão que eu acho que tem tudo a ver com a realidade que o apóstolo Paulo estava passando. E hoje eu quero me focar um pouco na carta dos Gálatas, desde o verso 10 do capítulo 1 até o verso 16. A pergunta é: o que fala mais alto na sua vida? E eu percebi uns 3 aspectos aqui que realmente mexem muito com a nossa realidade hoje, especificamente, seja aqui no Brasil, seja na nossa vida diária. Acho que também quando estava no Paraguai acontecia comigo. Eu falava domingo passado sobre uma realidade que me tocava quando eu era pequeno. Você vai lembrar, né? Eu já fui pequeno, tá bom? Quando eu era mais novo, eu falei para vocês, estava contando que eu me deixava levar nas brigas com os colegas. Por quê? Porque eu queria fazer parte da turma. Eu via que meus colegas estavam jogando futebol lá, eu entrava na turminha, e quando eles partiam para a porrada, eu também entrava no meio. Para quê? Para me sentir parte daquilo. Aquilo estava errado? Eu comentei para vocês que uma pessoa tinha, do nada ali, uma criança, né? Tinha falado para mim: mas você não é aquele menino que vai para a igreja? Isso mexeu muito comigo. E na verdade me deixou pensando: por que eu fazia aquelas coisas? Esse pensamento acho que permeia toda a nossa vida, e não somente a questão de um menino na escola que bate nas outras crianças, senão na nossa maneira de viver. Às vezes a gente se deixa levar muito facilmente pela cultura, certo? A nossa cultura de casa, de costumes, a nossa experiência pessoal fala mais alto do que a vontade de Deus. Eu já ouvi de algumas pessoas, não quero falar por região, tá bom? Mas italiano, né, está acostumado a gritar, levantar a voz. Por quê? O que te passa? O que acontece, né? O Milton sabe. Pessoal que gosta de quê? Falar mais alto. E ele diz: não, é a minha cultura, eu não consigo lidar com aquilo. Então a cultura da pessoa fala muito mais alto do que realmente o caráter cristão. Outros parecem ingleses, né? Os ingleses sentam, tomam o seu chá, muito tranquilo, e ele fala: você é um idiota. E toma o chazinho dele e ofende a pessoa, claro, com toda a calma, mas ainda assim ofende o outro. Claro, você deixa levar pela sua cultura e tudo mais, mas mantém o quê? O seu estilo de vida. Eu não sei, aqui tem mistura de tudo. Eu sou uma mistura, gente lascada, tá bom? Eu sou paraguaio, sou filho de polonês. Minha mãe era filha de português, minha avó argentina, meu avô é judeu, filho de alemão. Gente, é uma mistura. Então, o que você vê em mim aqui é resultado de... E agora eu casei com brasileira, neta de italiano, imagina. Então é uma mistura muito grande. Só que se a gente vai se deixar levar pela cultura, pelos costumes e pelo que as casas ensinam, que é o que realmente formou você, muitas vezes a palavra de Deus vai ficar de lado. E a palavra de Deus, ela nos chama a gente formar um novo caráter na nossa vida. E esse novo caráter não é um caráter de nenhuma cultura, tá bom? Mas é a cultura de Deus. Porque Jesus Cristo era assim um israelita, estava dentro da cultura judaica, mas o costume de Cristo era de ser um filho de Deus.
Ele se sobrepunha à cultura dos homens. Ele era supracultural. E nós, interessantemente, somos chamados a vivermos conforme a imagem de Cristo. E ser a imagem de Cristo é viver na cultura de Cristo. Quando Jesus Cristo veio à Terra, Ele não veio somente morrer numa cruz, para te tirar do pecado e te dar o céu. Jesus veio também para mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver, a sua maneira de se relacionar com os outros. Jesus veio mudar a nossa cultura. Jesus realmente, quando você estuda os evangelhos, você entende que Ele não veio somente a fazer boas obras, senão Ele veio também a trazer uma nova forma de vida, um novo estilo de vida, um estilo de vida consciente da verdade de Deus, de que o mais importante para o homem é viver a maneira que Deus pensa. E como é que nós fazemos isso? Eu sempre repito, né? A palavra de Deus entra na nossa vida, ela nos ensina a maneira que devemos pensar, a maneira que devemos agir, a maneira que devemos nos relacionar. E por isso que eu perguntei, o que fala mais alto na sua vida? Às vezes nós ouvimos as músicas que os outros ouvem, falamos palavrão porque os outros falam, assistimos coisas que não são de proveito para a nossa vida, só porque todo mundo assiste e eu quero ter um papo legal. Às vezes, para não sermos rejeitados, nos vestimos iguais aos outros. Falamos igual ao mundo e em nada nos diferenciamos deles. Às vezes não pagamos os impostos como os outros fazem. E alguns até colocam gatonete, né, para poder assistir todos os canais que os outros assistem e ter papo para conversar. Às vezes assumimos papéis de atores para agradar pessoas que estão correndo atrás de si mesmas, das suas preocupações e das coisas deste mundo. Fazemos as mesmas coisas que a maioria faz. Tentamos ser identificados de alguma maneira com aqueles que nos rodeiam. Muitas vezes nós vivemos duas vidas, 3 vidas ou até 4 vidas, porque em cada contexto que nos desenvolvemos tentamos agradar alguém. Isso se dá muito na vida do adolescente, especificamente. Mas às vezes adultos também têm característica de adolescente. Queremos falar do mesmo jeito que os outros falam para não sermos rejeitados. No trabalho somos encorajados muitas vezes a ter as mesmas atitudes desonestas que os outros têm para não ser jogado fora nem mal visto pelos outros. Só que eu quero trazer um exemplo do apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 1, verso 10 ao 16. Eu quero começar com o verso 10. Você vai se lembrar do contexto da carta do apóstolo Paulo, que ele está falando aos Gálatas, e esse foi o primeiro, eu falei para vocês semana passada que Gálatas foi o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento. Ele está disputando muito com Mateus, mas na verdade Gálatas é a teologia de Paulo, a maneira que Paulo via Deus. E Paulo, você vai se lembrar que era um homem novo na fé. Novo na fé em que sentido? Era recém-convertido. Era um cara que não tinha tanta bagagem e conhecimento de parte das pessoas cristãs como para que as pessoas ouvissem. E ele podia se deixar levar muito facilmente pelo que os outros falavam, ou ele podia falar da convicção pessoal do que Deus tinha feito na vida dele. Interessante, veja como começa essa parte do versículo. Verso 10, Gálatas 1. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou ainda tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Primeira questão: quem é que você está tentando agradar? Que pessoas você está tentando agradar e por isso você toma certas atitudes na sua vida?
O apóstolo Paulo se preocupava muito em ele agradar ao Senhor. E agradar ao Senhor é viver pela aprovação de Deus. Só que a questão é a seguinte: será que Deus vem e bate nas suas costas e diz: nossa, você é muito bom? O mundo que faz isso. A aprovação de Deus você vai ver somente talvez lá no céu. Quando Deus vai te dizer: bom servo fiel, entra no gosto do seu Senhor. Mas a gente procurando sempre a aprovação dos homens, a gente está disposto muitas vezes a trocar até as nossas convicções. Convicções pessoais. Princípios de vida que muitas vezes foram ensinados até pelos nossos pais que temiam a Deus. Quantos de vocês, quando eram crianças, assim como eu, não foram ensinados a não mentir? Muitos. Mas na verdade, quando as coisas começam a ficar meio difíceis e a gente quer se livrar logo de uma situação, sei lá, que vai nos colocar em um enredo, o que nós fazemos? Mentimos. E o pior não é só mentir. O pior é quando a gente percebe que a mentira, ela nos livra tão facilmente de uma situação difícil. E a gente começa a se abraçar à mentira. E a começar a confiar mais nas suas atitudes, na própria mentira, antes do que confiar em falar a verdade. Porque a verdade e os princípios que nos foram ensinados, eles vêm sempre para revelar áreas do nosso coração. Minha mãe, muitas vezes, eu me lembro, falava assim, eu contei isso para quem? Acho que foi para a reunião dos jovens ontem. Gente, eu quebrei 3 copos lavando louça na casa da minha sogra antes de casar. E foi 3 no mesmo dia, meia hora. Foi muito rápido. Assim, eu estava lavando louça, caiu, quebrou. Ah, tá bom. Bom, quebrou, peguei e joguei fora. Aí, uma xícara estava lavadinha, deixei do lado, e aqueles negócios que é para pendurar, o garfo, essas coisas todas, caiu sobre a xícara e quebrou. Aí já era 2, falei, vou prestar atenção. Depois um prato. Gente, eu falei, não, hoje vou deixar a louça, vou lá sentar, né? Mas assim, perguntaram depois, o que aconteceu? Porque viram 3 coisas quebradas, né? E qual que é a nossa tendência? Não sei, nunca vi, não conheço, que nem o Pedro, né? Mentir. Mas o falar a verdade vai trazer o que muitas vezes? Ah, Samuel, como que você quebra 3 coisas no mesmo dia? Você passa vergonha, você passa um momento difícil, mas na verdade você reconheceu. E talvez para outro dia, uma pessoa vai dizer assim, Samuel, você não precisa lavar a louça. Aí eu vou agradecer, né? É bom. Mas na verdade eu vou falar o quê? Gente, a verdade. A verdade. É um exemplo simples demais. Mas aplique isso a toda a sua vida. Quantas vezes você e eu já temos abrido mão de princípios por conveniência? Muitos de nós dizemos assim, nunca vou pegar dinheiro de ninguém. Mas um chefe seu vem e fala para você, meu irmão, vai lá, pega esse dinheirinho aqui e coloca debaixo da mesa daquele cara da prefeitura para que o negócio possa sair o mais rápido para a gente. Eu estou citando um caso esporádico aqui. Muitas vezes estamos, coisa simples, estamos dirigindo, farol vermelho, não tem ninguém. Você está atrasado. Por conveniência, cruza farol vermelho. Gente, nossas atitudes, elas se deixam levar muito facilmente pelo que os outros fazem e não pelo que realmente o nosso princípio verdadeiro nos diz, de sermos obedientes, submissos às nossas autoridades, submisso a Deus. Eu quero falar muito do que é mais importante para a nossa vida. O que Deus pensa ou o que os homens pensam. Se você está acostumado a fazer o certo, com certeza você tem convicção de que você vai ser sempre o cara chato. Nossa, ninguém quer trabalhar comigo. Nossa, mas esse cara não presta, ele não dá uma liberdade para a gente, né? Mas na verdade cada um de nós tem um dever diante de Deus.
E antes de você prestar conta para suas autoridades pessoais, você vai prestar conta para Deus um dia. E o interessante, em Mateus, sabe o que fala Mateus, gente? Mateus diz o seguinte, que nós vamos prestar conta das nossas palavras, de cada uma que saiu da nossa boca. Isso quer dizer que Deus sabe cada uma das palavras que saiu da sua boca, segundo o seu princípio, ou muitas vezes que você diz por conveniência, para se livrar de uma situação difícil no momento. Mas o apóstolo Paulo estava falando especificamente da pregação dele, de que ele não queria pregar para pessoas somente para agradá-las, senão que ele queria falar o evangelho e ser íntegro na coisa que Deus tinha dado para ele. Deus tinha dado um ministério para o apóstolo Paulo, e ele diz assim, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, abre lá comigo. É o apóstolo Paulo falando também. 1 Tessalonicenses 2. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Primeira Tessalonicenses capítulo 2, verso 4 diz: ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Gente, muitas vezes você já foi tentado, com certeza, ao invés de exortar alguém e chamar alguém para fazer o correto, a revestir a verdade para tentar agradar os ouvidos de quem está te escutando. Eu lembro quando era mais novo, queria sempre falar do evangelho para minha avó. Ela é um alvo missionário na minha vida até hoje. Estou orando ainda e sempre falando as oportunidades que eu tenho para ela. E ela falava assim, não, mas eu não vou para o inferno. E eu falava, avó, a senhora está castigada. Mas nunca falava, não, o inferno. A condenação do pecado é o inferno. O castigo pelos nossos pecados é o inferno. E somente há salvação em uma pessoa, Cristo Jesus. Às vezes a gente tem medo de falar para a pessoa, cara, você pecou, você errou, você mentiu, você ofendeu, você adulterou, você fornicou. E a gente tenta revestir essas palavras para tentar amenizar e agradar as pessoas. Mas o apóstolo Paulo fala, falamos para agradar a Deus, não homens. E o mais interessante, Deus testa o nosso coração. Sabe como Deus testa seu coração? Deus vai te dar oportunidades na sua vida diária para fazer o certo e o errado. Para você falar a verdade ou para você falar o que te convém. O que você vai fazer? Esse é o teste de Deus. Porque é nesses momentos que o seu coração se revela. Revela a quem que é mais fiel. Ao que Deus pensa ou ao que os homens pensam ao respeito. E Paulo fala aqui, falamos para agradar a Deus. Gente, muitas vezes, por você falar a palavra de Deus, pessoas vão vir e dizer, você é muito duro. Nossa, suas palavras são muito pesadas. Suas palavras realmente ferem. Mas você tem que se lembrar, por isso que o crente é chamado a falar da palavra de Deus. Porque quando você fala da palavra de Deus, quem que é que está ferindo? É você ou Deus? É Deus que está tocando no coração da pessoa. Claro, usando você como instrumento. Mas qual é a palavra que está chegando no ouvido da pessoa? A palavra de Deus. A que está encorajando a pessoa a se aproximar de Deus não está sendo você, sino a palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala, nós falamos do evangelho que nos foi dado para agradar a Deus e não para agradar homens.
E você não precisa se justificar diante de ninguém quando você está falando da verdade. Porque quem vai fazer a transformação não é você, é Deus. Claro que tem uma forma de falar, com graça. A mesma graça que você recebeu é a graça que você deve trazer para as pessoas. Mas tenha em conta uma questão: nunca abra mão de falar a verdade só para tentar atrair pessoas para você. É o que muitos pregadores fazem hoje. Poucas pessoas, poucas igrejas hoje falam de pecado. Poucas igrejas tratam pecados. Porque quando você trata o pecado, você vai ser mal visto. Você vai ser julgado. Você vai ser visto como juiz. Mas na verdade a palavra de Deus nos manda a assinalar o pecado, e não só assinalar e mostrar, sino tratar com graça para que tenha restauração. O foco de Cristo sempre foi restaurar, não somente mostrar o pecado e acusar. Cristo te mostra o pecado, mas Ele derrama a sua graça tratando o seu pecado. Se você lida com mentira, Deus quer tratar a sua mentira. Se você lida com raiva, quando você está dirigindo, quando o seu filho faz alguma besteirinha, quando a sua esposa às vezes está reclamando de tudo, quando seus filhos não obedecem em casa, quando você está sendo egoísta, quando as suas atitudes demonstram mais um amor para si mesmo do que realmente para as pessoas, Deus quer não somente sinalar esses pecados, mas tratá-los. Que você abra mão de si mesmo, que você tenha mais amor por Deus, fazendo o que lhe agrada e amor pelo seu próximo. Tiago 4,4 também nos fala um pouco sobre essa questão da gente tentar agradar as pessoas, mas no âmbito da gente procurar realmente a mensagem com o mundo. E a mensagem, entenda o seguinte: seguir os padrões que o mundo segue, viver da maneira que o mundo vive. Tiago capítulo 4, verso 4. Tiago 4, 4 diz assim: adúlteros, olha a palavra que a Bíblia está usando. Adúlteros, vocês não sabem que a mensagem com o mundo é inimizade com Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Mas nessa questão, o que é ser amigo do mundo? Você vai ler o contexto anterior a essa parte, e você vai ver que os cristãos estavam vivendo da mesma maneira que as pessoas do mundo viviam. Por isso que a minha pergunta no começo foi: o que te motiva a acordar de manhã? Se a sua motivação for ganhar dinheiro, o dinheiro pode acabar da noite para o dia. Se a sua motivação for acordar de manhã para cuidar somente da sua saúde, fazer academia, correr, que é bom, tá? Eu preciso até fazer. Gente, isso é bom. Só que para o que eu estou fazendo aquilo? A motivação do meu coração é o que eu preciso avaliar sempre. O que me faz acordar de manhã? Porque se for a minha saúde, amanhã eu posso ficar doente, eu vou perder a minha motivação. Se for o meu filho, queira Deus não, mas e se Deus tirar o seu filho, o que vai ser a sua motivação? O seu trabalho, hoje você pode estar numa boa posição, um status que você tem, mas amanhã Deus tira aquilo de você, o que te vai fazer acordar mais uma vez? Qual vai ser a sua motivação? E o apóstolo Paulo está falando desse sentido: a amizade com o mundo e inimizade com Deus. Toda motivação pela qual você acorda de manhã, que não seja Deus, sabe o que é? Idolatria. Toda coisa que não seja Deus, colocada no primeiro lugar na sua vida, é idolatria. E como que eu sei o que é um ídolo, Samuel? Pensa tudo que Deus pode tirar de você. Isso é um ídolo. Se você coloca isso na frente de Deus, isso é um ídolo. O que Deus pode tirar de mim? Pode tirar minha saúde, pode tirar meu dinheiro, pode tirar meu status, pode tirar meu trabalho.
nossas principais motivações, a minha posição diante das pessoas, o bairro onde eu moro, a casa que eu construí, o título que eu consegui. Não devemos viver segundo as mesmas intenções que o mundo. Às vezes pensamos, agimos, falamos e corremos atrás das mesmas coisas que o mundo procura. Você quer ter características de um servo de Deus? Então você vai perceber isso em João 15:19. Quais são as características de um servo do Senhor? João 15:19. Jesus está falando para os seus discípulos. E você vai ver uma característica principal. Diz o seguinte: se vocês pertencessem ao mundo, Ele os amaria como se fossem dele. Todavia, porém, ao contrário, entretanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Gente, se o mundo olha para você e diz, cara chato, nossa, que cara que gosta de fazer tudo certo, nossa, ele não dá para conversar com ele porque ele não consegue nem te ajudar mentindo. Se as pessoas estão falando isso para você, presta atenção, é um sinal de que você está vivendo conforme agrada ao Senhor. Pessoas vão dizer, nossa, você não fala palavrão nem um pouquinho, nem quando fica bravo. Nossa, você não mente nem um pouquinho, nem para se livrar rápido dessa situação. Nossa, você não acelera, cara, limite de velocidade 120, mas não tem nenhum carro. Acelera um pouco mais, estamos devagar. Eu não faço. Não, mas que chato também, parece tiozão. Né, Flávio? Você sempre fala, né? Vamos manter a velocidade de tiozão para não levar multa. Mas tomar cuidado, é o cuidado que ele toma. Pessoal, pequenas coisas marcam realmente os nossos princípios de vida. 1 João 2,15, veja lá. 1 João 2,15. João 2,15 fala sobre o que nós amamos mais. E veja a palavra que João vai usar. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o que diz? O amor do Pai não está nele. Gente, você não pode me dizer, Samuel, mas eu amo a Deus, só que eu também amo as coisas do mundo. Não dá. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Porque as coisas desse mundo, gente, estão contaminadas pelo pecado. Elas vão levantar para nós e em nós somente atitudes de pecado. Coisas que vão totalmente contra o que Deus quer. Deus é contra a ganância. Deus é contra a soberba. Deus é contra a cobiça. Deus é contra a questão de você tirar proveito da vida dos outros. E o que o mundo ensina? O que o mundo ensina? Tudo o contrário ao que Deus quer. Ame-se a você mesmo. Tenha prioridades só para você. Você em primeiro lugar. Corra atrás dos seus sonhos, da sua vontade, sem importar os outros. Use os outros como escadinha para chegar no lugar onde você quer. Aproveite as amizades, aproveite as pessoas, mas chegue onde você quer. Consiga o seu sonho à custa de tudo.
É o que o mundo fala. Porém, a palavra de Deus diz 2 mandamentos que resumem os 10. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, como você já se ama. O Anderson comentava comigo que ele está tendo dificuldade de amar os próximos, mas não só ele, todos nós lidamos com pessoas difíceis na nossa vida todo dia. Mas a palavra de Deus diz: quão fácil é amar pessoas que te amam. Eu quero ver pessoas amando aqueles que te odeiam. É fácil você cumprimentar o vizinho que desce talvez o elevador ou a escada do prédio e cumprimenta. Agora o vizinho chato que nem olha para você e você fala bom dia e nem cumprimenta, o que você pensa a segunda vez? Não vou nem perder meu tempo, né? Mas essa pessoa também tem que ser alcançada por Cristo. O nosso chamado a amar as pessoas é acima de religião, é acima de forma de pensar, é acima de partido político, é acima de time de futebol. É acima de desejos e vontades que a pessoa tem diferentes de você ou de mim. Nosso chamado é para agradar a Deus e não aos homens. Vamos continuar. Eu vou terminar no verso 11, eu vou continuar depois. E eu quero que você se fixe os olhos numa palavra. Gálatas, capítulo 1, verso 11. Irmãos, veja o que ele diz. Quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Eu risquei aqui, não está na minha Bíblia, mas também está na minha Bíblia anotado, pelo menos. Mas se você quiser anotar do ladinho, coloque origem humana. Sabe o que isso quer dizer? A mensagem pregada por Paulo era extraterrestre. Extraterrestre em que sentido? Não pense assim, não pense como History Channel, tá? Que pensa que nós viemos dos extraterrestres. Não. Não é humano, não é pensado por homens, não é algo que vem do coração de homens, mas algo que vem do coração de Deus. A mensagem da vida cristã não é uma mensagem humana, é uma mensagem divina, é uma mensagem que vem do nosso Criador. A maneira de se viver a vida nesse mundo, depois que você acreditou no Evangelho, não é mais uma vida segundo o seu querer, mas uma vida segundo o querer de Deus. E esse querer não é humano, não depende de você, mas depende primeiramente de que Cristo habita em você. O que você está querendo dizer com tudo isso, Samuel? Vou sintetizar aqui. Não tem como você viver uma vida cristã sem antes passar pela cruz de Cristo. Não adianta você se esforçar com todas as suas forças para fazer coisas boas nessa vida, sem antes você passar pela cruz de Cristo. Porque somente a mensagem de Jesus é o que te capacitará ou te dará autoridade, como aconteceu com Paulo, para você viver uma vida cristã. De novo, não é de origem humana. Quando as pessoas vejam você tendo atitudes parecidas com Jesus, com certeza elas vão se surpreender. Com certeza a sua vida vai chamar a atenção, porque não é parecido com nada com que o mundo está acostumado. Quando você talvez falar do amor para uma pessoa que nunca esteve acostumada a ouvir coisas boas na sua vida, ela vai se surpreender, porque o que ela está acostumada é a ser rejeitado. Quando uma pessoa pecadora vê que existe graça com ela
ela vai chorar, se surpreender e até nem acreditar. Vai pensar que você quer alguma coisa em troca. Sabe por quê? Porque o que o mundo está acostumado a dar é castigo, a não mostrar misericórdia. Mas Deus mostra graça. Quando uma pessoa adultera, quando uma pessoa trai, o que é o mais normal? O mais normal é você jogar fora a pessoa, chutar e fazer de conta que ela já não existe para você. É o que o mundo faz. Eu não estou dizendo que talvez você vai recuperar um relacionamento que já é muito difícil de se lidar, porque a pessoa está querendo seguir um caminho diferente. Mas você, ainda assim, mostre amor. Mostre que você se interessa com os sentimentos, com as necessidades dessa pessoa que talvez te ofendeu. Eu sofri muito de perto uma infidelidade dentro da minha família. E quando você vivencia isso, o que você quer? Você quer a justiça e a mão de Deus logo sobre a cabeça da pessoa e acabou para mim, já não tem mais solução. Mas na verdade Deus nos manda a olhar para a nossa vida, para pensar: conte a quantidade de pecados que você comete contra Deus durante todos os dias da sua vida. E coloque todos esses pecados do lado do pecado do adultério, da infidelidade, da mentira que a pessoa cometeu contigo. E veja, quem que merece, quem que precisa mais graça, se for por quantidade de pecados? Com certeza eu. Estava comentando com Josué ontem, vou dar um exemplo e terminar aqui. 2016, segundo ano do seminário, meu pai decidiu ter um caso fora da minha casa com uma mulher e foi infiel. E eu estava aqui no seminário passando por muitas dificuldades e quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei arrasado. Porque Deus tinha me tirado do Paraguai, tinha me trazido para cá, para o Brasil. Passei muitos momentos complicados. E, gente, quando eu fico sabendo disso, eu olho para minha mãe e penso: nossa, como essa mulher deve estar sofrendo. Porque eu sabia que minha mãe era muito fiel, uma pessoa de Deus, crente e tudo mais. E eu falei assim: ela não merece isso. Eu queria largar tudo o que Deus tinha feito na minha vida e ir até o Paraguai para resolver a questão. Eu, orgulhoso, pensando que eu ia resolver. Na verdade, a decisão já tinha acontecido na cabeça do meu pai. E eu queria: esse cara não merece nada, ele não merece mais nem ser o meu pai. Mas Deus colocou uma baixinha na minha vida, que me chamou para perto e me disse assim: Samuel, vamos conversar. E ela disse: Samuel, o que te faz diferente do seu pai? Ele mentiu, ele fez isso, ele fez aquilo, ele foi infiel, ele falou coisas para mim, depois ele não fez. E ela me ouviu e depois falou: tudo isso que você falou, coloque diante de Deus. Você não tem falado coisas para Deus que disse que faria e depois não fez? Você não tem sido infiel com Deus muitas vezes, colocando mais a sua vontade na frente dele do que o que ele realmente quer? Você tem amado mais as coisas do mundo antes do que as coisas de Deus? Você estava disposto a largar tudo que Deus tinha feito só para você achar que ia resolver alguma coisa? Quem que merece mais punição se vamos nos deixar levar pela quantidade de pecados? Ela me disse. Eu falei: eu. Pois é, essa mesma graça que você está recebendo de Deus é a mesma graça que você é chamado a ter com seu pai. Gente, nós recebemos graça na nossa vida. Se nós começamos a pensar aqui na quantidade de pecados que nós temos, antes de olhar para a vida dos nossos irmãos, se começamos a olhar para os nossos pecados, nós percebemos quanta graça de Deus precisamos.
Por isso que a palavra de Deus diz, antes de você assinalar ao seu irmão, veja a trave que está no seu olho. Antes de tirar o cisco, né? Veja a trave, veja a quantidade de pecados que tem na sua vida. Trate eles. Se derrame nas mãos de Deus. E trate as pessoas com a mesma graça que você recebeu. Isso é uma mensagem que não é de origem humana. Porque o humano é a vingança. O humano é fácil, é tirar minha própria justiça, tirar satisfação com as pessoas. Agora, o que não é humano e é divino é você amar do mesmo jeito que Jesus Cristo te amou. Com a mesma graça com que Ele nos ama todos os dias. Meu irmão, reflita nisso. E eu quero que você vá para casa com uma pergunta. Que é o que motiva a sua vida? O que fala mais alto na sua vida hoje? E lembre-se, de graça recebestes. De graça temos que dar. Receber amor, eu devo dar amor. Receber misericórdia, devo tratar com misericórdia. Você recebeu o Evangelho, pregue o Evangelho, viva o Evangelho. Viva pelos princípios de Deus e não abra mão das suas convicções por conveniência. Ok? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Amado Deus e Pai, nós te pedimos perdão nessa manhã, porque muitas vezes nos deixamos levar pelo temor de homens. Nos deixamos levar, Senhor, pelo que as pessoas pensam, pelo que a comunidade irá pensar de nós, pela fama que teremos diante dos outros, antes do que a Tua palavra pensa de nós, ou que o Senhor pensa de nós. E Senhor, graças a Deus, que o Senhor está em todo lugar e conhece o nosso coração. Pai, sonda a nossa vida, nos mostra e revela em nosso coração áreas que precisamos mudar. Essas áreas que competem toda a nossa vida. Nós nos humilhamos diante da Tua presença nessa manhã, pedindo, Pai, que a gente possa se lembrar de quanta graça nós já recebemos, de quanta fidelidade o Senhor tem mostrado a nós, apesar das nossas infidelidades. Senhor, eu louvo o Teu nome, porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã, e isso não depende absolutamente de nós. Mas porque o Senhor é imutável, o Senhor não muda, a Tua vontade permanece sobre as nossas vidas e a Tua graça também. Pai, eu peço que cada um de nós, cada um dos presentes aqui, possa estar se colocando nesse momento, diante do Teu altar, pedindo perdão pelo seu pecado, pedindo perdão pela sua mente e muitas vezes pelas motivações que os têm feito acordar a cada manhã. E que cada um possa colocar Deus diante de si, ser cada dia mais parecido com Cristo Jesus, como principal alvo da sua vida, isso incluindo nossa forma de falar, nossa forma de pensar, nossa forma de agir e a nossa maneira de considerar a Deus. Somos os Teus filhos e queremos Te considerar como nosso Pai, aquele que sabe o que é melhor para as nossas vidas. Eu Te agradeço por esse momento, por podermos compartilhar a Tua palavra. Eu peço que o Senhor possa trazer frutos disso aqui que foi colocado e que nós possamos realmente ter mudança no nosso coração. Em nome de Jesus, amém.